Depois do lançamento do último episódio de One Punch Man, aposto que vários de vocês ficaram com uma pulga atrás da orelha para saber qual foi a velocidade que o Saitama teve que atingir para conseguir surpreender o Flash e mais, qual a velocidade que eles atingiram na sua luta de treinamento para ver se o Saitama iria ou não se tornar discípulo do Flash. Tá curioso para saber qual foi a velocidade do Saitama para ele conseguir surpreender o Flash? E o mais importante, quer saber com qual velocidade máxima o Flash conseguiria lutar? Vem comigo que eu vou te contar. Antes disso, como sempre, um pouquinho de contexto. Na luta de treinamento que o Saitama teve com o Flash, onde supostamente se ele perdesse ele poderia se tornar discípulo do Flash, o Flash fala que eles vão começar a lutar e se o Saitama conseguir tocá-lo ou dar um golpe nele, a luta iria acabar. Só que antes do Flash terminar a frase, o Saitama já aparece na cara dele, o que faz com que o Flash tenha um susto enorme e dê um pulo para trás. Mas qual será que foi a velocidade que o Saitama usou para conseguir surpreender o Flash dessa maneira? E Shonens, eu aposto que vários de vocês sabem que velocidade é medida pela fórmula velocidade igual a distância dividido pelo tempo. Então, basicamente, o Saitama teve que percorrer esse espaço num tempo rápido o suficiente para conseguir fazer o Flash nem mover 1 milímetro aparentemente para a gente. E sabendo que o Flash tem no mínimo a velocidade da luz, vamos colocar como a ponto de reação dele a velocidade da luz. Hey Shonen, eu já vou avisando, se você tá achando roubado eu dar no mínimo a velocidade da luz como velocidade de reação pro Flash, você vai ficar surpreso com os cálculos que eu fiz da luta entre os dois. Então, de novo, vamos supor que o Saitama conseguiu vencer essa distância entre os dois, que para facilitar os meus cálculos, eu vou supor como tendo 10 metros, que o Saitama conseguiu vencer 10 metros sem o Flash conseguir se mover 1 milímetro sequer. Então vamos fazer esses cálculos certinho para saber a velocidade do careca. E bom, Shonens, para saber a velocidade do Saitama, a gente tem que supor que pelo menos o Flash conseguiria se mover na velocidade da luz e que ele não se moveu nem 1 milímetro sequer. Ou seja, para achar o tempo que o Saitama percorreu os 10 metros, a gente vai ter que supor que esse tempo foi inferior ao tempo que o Flash levaria para mexer 1 milímetro, que aparentemente ele estava parado quando o Saitama chegou no rosto dele. Então, só para reiterar, o Flash com a velocidade da luz não conseguiu mexer 1 milímetro em um tempo que o Saitama conseguiu se mover por 10 metros. E Shonen, o tempo total dessa cena aqui que a gente está vendo do Flash terminar de conversar para o Saitama chegar no rosto dele seria inferior a 3,3 nanosegundos. Só lembrando que 1 nanosegundo é 1 bilionésimo de um segundo. Então, basicamente, o Saitama, em 3 bilionésimos de segundo, conseguiu chegar no rosto do Flash. Esse é o tempo mínimo para esse feito. E com esse tempo a gente já consegue calcular a velocidade do careca. E bom, Shonen, se o Saitama conseguir vencer 10 metros em 3,33 nanosegundos, basicamente a velocidade que ele teria que atingir seria de 2,9 bilhões de metros por segundo, ou quase 10 vezes a velocidade da luz. E se só no aquecimento o Saitama já conseguiu atingir quase 10 vezes a velocidade da luz, na luta séria, quando o Flash falou que ia com tudo desde o início então, qual será que foi a velocidade que eles atingiram? Fica comigo que essa conta é legal, mas é complicada, então eu preciso que vocês prestem atenção. Porque para saber a velocidade máxima que o Flash poderia atingir, eu vou pegar a luta dele contra o Esperma Platinado e o Garou na sua primeira forma monstra, quando eles formaram uma estrutura acima da cidade Z que mais ou menos lembra um cone. E eles fizeram isso em 13 microsegundos. Shonen, se você é antigo aqui no canal, você já sabe que eu calculei mais ou menos a velocidade deles, só que naquele vídeo eu cometi um erro crasso. Eu usei uma ferramenta da internet para transpor metros cúbicos para metros quadrados, que claramente não dá certo, e isso atrapalhou demais os cálculos que eu fiz, então aqueles cálculos estão errados. Então eu vou aproveitar esse vídeo para refazer o cálculo da velocidade que eles atingiram nessa luta aqui e usar isso como teto de velocidade que o Flash pode atingir em uma luta, combinado? E a estrutura que eles formaram foi bem similar à de um cone, então eu vou usar essa estrutura para calcular o volume que eles percorreram para a gente conseguir estimar melhor a velocidade que eles atingiram. E Shonen, baseado no cálculo de volume que eu fiz para o outro vídeo, que está correto na minha opinião, o volume total desse cone é de 130.833.333 metros cúbicos. E por que eu cheguei nesse valor? Porque basicamente eu peguei a altura deles do solo em relação a um helicóptero que estava voando, não supus que o helicóptero estava voando no máximo da sua capacidade, e também peguei os 2 buracos feitos na luta anterior no meio da cidade Z como padrão referencial para a gente conseguir a altura e o raio do cone. E uma outra coisa, eu sei que essas estruturas que eles formaram de dentro do cone não preencheu o cone como um todo,
Mas você tem que levar em consideração que tem várias partes da estrutura que estão para fora desse cone, inclusive partes que estão acima dele, porque o cone, eu quis pegar só a parte mais densa desses fachos de luz para a gente conseguir calcular. Então tudo que está sobrando do lado de fora, coloca do lado de dentro para preencher as partes que estão faltando. Então eu vou considerar que o volume desse cone foi completamente preenchido na luta entre os três, combinado? E agora para o próximo passo a gente vai precisar de areia. E quando eu digo areia, é muita areia mesmo. E Shonen, além de muita areia, a gente vai precisar conhecer as medidas médias de um grão de areia. A altura, largura e profundidade médias de um grão de areia é de 5 a 10 milímetros, o que dá para ele um volume aproximado de 15 milímetros cúbicos. Ou seja, em 1 metro cúbico cabe mais ou menos 6 bilhões de grãos de areia. 6 bilhões, 666 milhões, 666 mil, 667, porque esse 7 é muito importante, caso você seja chato. Mas eu aposto que você está se perguntando agora por que, em nome de Deus, você tem que saber dessas medidas aqui. Eu vou explicar. Pois é, Shonen, lembra que eu falei que essa estrutura aqui que eles formaram tinha aproximadamente 130 milhões de metros cúbicos? E lembra que eu falei também anteriormente que em 1 metro cúbico cabe mais de 6 bilhões de grãos de areia? Nessa estrutura aqui cabe aproximadamente 8,75 quintilhões de grãos de areia. E é claro, como os três preencheram essa estrutura juntas, o Flash é responsável só por 1/3 desses grãos de areia que a gente preencheu esse cone. Então, Shonen, o Flash sozinho é responsável por aproximadamente 2,9 quintilhões dos grãos de areia que foram responsáveis por fazer esse cone aqui. E sabendo que a largura média de cada um desses grãos é de 7 milímetros e meio, ele vai ter 0,0075 metros. Isso vai ser importante para a gente calcular uma coisa um pouquinho mais para frente. E caso você não tenha entendido os passos até agora, eu vou tentar elucidar aqui um pouquinho melhor. É como se eu tivesse pegado toda a estrutura que eles preencheram ao lutar um com o outro e percorrer todo esse espaço, e pegar essa estrutura de luz e encher essa estrutura de areia. E 1/3 dessa areia é do Flash, obviamente, porque ele estava lutando contra o Garou e o Esperma Platinado dentro dessa estrutura. E agora, Shonen, para saber qual distância eles percorreram ao lutar, a gente vai pegar cada um dos grãos de areia e enfileirar. Então imagina que a gente pegou os 2,9 quintilhões de grãos de areia da parte do Flash e enfileirou um na frente do outro para saber qual distância eles percorreram ao lutar. E sabendo, obviamente, que a largura média do grão de areia que eu coloquei é de 7 milímetros e meio, porque na média ele tem entre 5 e 10, e que ele sozinho foi responsável por preencher com 2,9 quintilhões de grãos de areia, é fácil da gente achar qual que vai ser a distância que ele percorreu. E Shonen, o deslocamento médio total do Flash nesse cone aqui foi de aproximadamente 21 quadrilhões, 873 trilhões, e o resto desse número gigantesco eu não vou falar nem por decreto, de metros. E ele percorreu 21,8 quadrilhões de metros em 13 microsegundos. Agora já tá fácil da gente calcular a velocidade dele. E Shonen, a velocidade do Flash nessa cena aqui foi de aproximadamente 1,6 quintilhões de metros por segundo, ou 1 quintilhão, 683 quadrilhões, 461 trilhões, e o resto eu não vou falar nem por decreto. E essa velocidade é 5,6 bilhões de vezes a velocidade da luz. Shonen, ele estava a 5,6 bilhões de vezes mais rápido do que a velocidade da luz, segundo os cálculos que a gente fez. Então vamos usar essa velocidade dessa cena que a gente calculou como o teto de velocidade dele numa luta contra um oponente real. Então, Shonen, se o Flash mesmo admitiu que ele tem que ir pra cima do Saitama com tudo desde o início, nessa luta de treinamento que eles estavam tendo, o Saitama estava aproximadamente 5,6 bilhões de vezes a velocidade da luz. Não é extremamente impressionante. E de novo, Shonen, eu não canso de falar isso. O que mais me impressiona não é o Saitama atingir 5,6 bilhões de vezes a velocidade da luz em uma luta de treinamento que ele não estava levando a sério, mas sim a cara de terça-feira que ele sempre faz enquanto está fazendo um feito absurdo que ninguém conseguiria reproduzir com tamanha facilidade. E Shonen, por esse vídeo é isso. Se você gostou de assistir esse vídeo, não esquece de dar um like para me apoiar a trazer mais conteúdos assim para vocês. E se vocês quiserem ver mais ciência aplicada ao mundo geek, me segue lá no meu perfil para ver mais vídeos como esse.